Hoje vamos falar sobre o 5º mês de gestação. Esse é um mês muito movimentado, muita coisa continua acontecendo com você e com o seu bebê e é preciso a gente entender quais os cuidados importantes com a alimentação nessa etapa da gravidez. O 5º mês da gestação, ele é caracterizado ali, né? Ele começa na semana 18 e vai até a semana 22. Nesse mês, você já começa a sentir aqueles primeiros chutinhos que o bebê dá, né? E que muitas mulheres consideram como uma sensação única na gravidez. Óbvio que antes dessa fase, o bebê já estava se movimentando bastante, mas ainda não era possível sentir com tanta clareza esses movimentos. A partir de agora, você já consegue começar a perceber a movimentação do seu bebê dentro do seu útero. E é uma sensação difícil de explicar para outras pessoas e que só quem já engravidou consegue realmente saber como que é essa sensação. Com 18, 19 semanas, é bem provável que você já consiga identificar o sexo do seu bebê através de exames de ultrassom. Nesses exames, o médico vai conseguir identificar e dizer realmente se vem uma menina ou um menino por aí, e então você ir atrás, né, de montar o enxoval, comprar as roupinhas, montar o quarto, enfim, é uma fase bem bacana da gestação, que se você ainda não descobriu o sexo do bebê, esse é um momento onde é bem possível disso acontecer. Essa também é uma fase onde provavelmente você já não sente muitos enjoos, já consegue comer com mais facilidade, já se sente até mesmo mais disposta. E aí que é preciso mais atenção com a qualidade da sua alimentação. Então, se você tinha uma alimentação mais monótona, comia sempre os mesmos tipos de alimentos, tinha uma alimentação mais focada nos alimentos industrializados, e de repente você não tinha tanto hábito de preparar seus próprios alimentos em casa, né, de cozinhar, esse é um momento para você de repente repensar se você já não mudou esse hábito. Então, procure variar mais a sua alimentação, pense mais na qualidade dos alimentos que você está ingerindo, diminua bastante o consumo dos alimentos industrializados, que são muitas vezes ricos em açúcar, calorias, não conferem tantos nutrientes importantes para o seu bebê e invista mais em preparações e em receitas caseiras. E eu vou dar alguns exemplos bem práticos para você ao longo desse vídeo. As 20 semanas de gestação marcam a metade da gravidez. Então, você já caminhou bastante e ainda tem um caminho longo pela frente, mas você já chegou na metade da gravidez. Nessa fase, os ossos do seu bebê continuam se desenvolvendo e amadurecendo. Os músculos continuam se contraindo. Então, nutrientes importantes nessa fase continuam sendo o cálcio, o magnésio e o potássio. Só que outro nutriente também é muito importante nessa fase. Então a gente fala muito do cálcio, que está ali presente em leites, derivados, vegetais verdes escuros, feijões, alguns tipos de semente, mas a vitamina D é uma vitamina fundamental para o metabolismo do cálcio. Então, a vitamina D a gente consegue obter através da alimentação, mas principalmente a forma ativa dela no corpo, ela depende da luz solar. Então, agora que você está mais disposta, né, já não sente tão cansada, né, já tem mais disposição nessa fase da gravidez, aproveite para fazer uma caminhada no início da manhã, né, e aí assim você consegue receber aquela exposição saudável de luz solar, mas que vai te ajudar muito, né, na ativação da vitamina D dentro do seu corpo e no fortalecimento dos ossos do bebê. Outras fontes também, outros alimentos importantes que são fontes de outros nutrientes como potássio e fósforo, então vegetais verdes escuros, o próprio abacate, também devem estar introduzidos nessa etapa da gestação para fortalecimento do músculo, fortalecimento ósseo do bebê. Apesar da vitamina D depender bastante da luz solar para ser ativada no nosso corpo, a gente consegue sim obter através da alimentação essa vitamina, principalmente através de sardinha e gema de ovo. São alimentos que tem bastante vitamina D na sua composição. Então, assim, a sardinha é um alimento bastante popular aqui no Brasil, né? Principalmente se for aquela sardinha fresca. Então, você consegue fazer ela refogada. Então, coloque um molho de azeite, ervas, né? Molho de tomate caseiro. Ou faça ela assada no forno também, né? A gema de ovo a gente consegue utilizar em diversas receitas. Então, assim, varie bastante, faça do jeito que a sua imaginação comandar. Só evite fazer, por exemplo, a sardinha e o ovo frito.
No final desse mês, ali por volta de 22 semanas de gravidez, começa a acontecer uma coisa muito importante com o seu bebê. O pâncreas dele começa a amadurecer cada vez mais e a produzir um hormônio fundamental para o metabolismo da glicose, que é a insulina. A glicose para o bebê, ela é a principal fonte de energia. Então é o nutriente que ele mais utiliza para ganhar peso e para aumentar em tamanho. Só que é muito importante que você consiga controlar no seu sangue o nível de glicose para que o seu bebê não sofra o risco de crescer então muito, né, de ficar muito pesado. Então, nessa fase é muito importante que você tome cuidado com o excesso, por exemplo, de consumo de doces, de alimentos ricos em açúcares, que pode fazer com que você tenha um risco maior para o desenvolvimento de diabetes na gravidez. Aqui no canal eu já gravei um vídeo específico sobre diabetes gestacional, então se você tem mais curiosidade sobre o assunto, não deixe de acessar e de ver esse conteúdo que também tá bem bacana. Então nessa fase, né, depois da segunda metade da gravidez, a gente começa a se preocupar sim, né, com o risco para um diabetes gestacional. No próximo vídeo eu vou explicar um pouquinho melhor também sobre essa questão. Então tome cuidado com os alimentos que você está consumindo, de repente são alimentos mais industrializados, por exemplo, né, um iogurte mais industrializado, no lugar desse iogurte procura tentar um iogurte mais natural, que tem menos açúcar, na verdade não tem açúcar no seu açúcar do leite, que é a lactose, que é um iogurte bem mais saudável. Aqui no canal eu também já trouxe um vídeo sobre o iogurte natural na gestação, tá? Então, por exemplo, em vez de você comprar um bolo pronto no mercado, né, parece ser mais prático, mas tenta fazer o bolo mais caseiro, ele é mais saudável do que esses que a gente compra no mercado, assim como aquelas misturas prontas pra gente fazer bolo, né? Então a gente às vezes acha que tá economizando tempo, que é mais prático, mas na verdade a gente tá consumindo muita gordura e muito açúcar através dessa preparação pronta para fazer bolo. E quando a gente mistura, por exemplo, farinha, né, e outros ingredientes como ovo, leite, enfim, que estão ali, são necessários pra gente preparar um bolo, na verdade não dá tanto trabalho assim, né? Então se arrisque mais na cozinha, prepare mais receitas em casa, que você vai ver que a sua alimentação vai ficar mais saudável e você vai ter menos risco, por exemplo, de ter uma glicose aumentada no sangue e um risco para diabetes gestacional. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha. Se ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, ative também o sininho para receber todas as novidades que eu trago aqui no canal. Me segue também lá nas redes sociais, então Facebook, Instagram, que também tem bastante conteúdo legal lá para vocês. Até a próxima!